Oi, tudo bem? Boa noite. Obrigada pela presença de todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre linguagem. A nossa convidada é Etel, eu vim na França. Então, vamos ver se ela está conseguindo já acessar aqui a internet. Ainda não. Ela falou que ela estava olhando lá, mas que não estava dando para ela como se tivesse ao vivo. Ainda bem que todo mundo conhece Tel, a gente não é da tecnologia, é uma coisa que a gente está aprendendo, né? Então, olha, vamos tentar novamente. Vamos ver se agora ela vai conseguir entrar. E agora eu acho que vai, minha gente. Vamos aguardar. Agora vai. Ai, agora sim! E... Nossa, difícil para mim. A gente estava aqui comentando, quem conhece Etel deve estar achando que ela tá nervosa. Aí Lore falou assim, Ih, ela vai chegar gritando, Ih! Então faz festa, Etel. Tava mesmo, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Aí eu fiquei mexendo nisso daqui e fiquei bastante aflita, mas tudo bem, deu certo, isso aqui importa, né? Tem um monte de gente de casa aqui, ó. Cláudia Graça, o pessoal da formação, Dani, Inês, ex-alunos, atuais alunos. Tem muita gente querida. Simone, muita gente legal que já está aqui. Na Valéria lá Legal. de Brasília, tá vendo? Só gente do coração. Então a gente está em casa, é um Muito bate-papo, bom. né? Bem É, gostoso. é, Eu tava falando para eles, né? Um pouquinho assim do que o estímulo vem fazendo essas lives para tentar aproximar, porque a gente está acostumado com essa coisa de presença, de dar beijo, de abraço, né? E que a gente não está podendo. Então a live é uma forma da gente estar junto, mesmo que distante. E aí com certeza. nós fizemos vários temas e agora a gente está aí nessas semanas de linguagem, né? E aí pensar em Uhum. linguagem e não pensar em Etel não existe. Que Oi, Jaque, bom. ó, Jaque fez a formação comigo. Então, assim, deixa eu me apresentar, eu me apresento, né? Vamos fazer uma coisa formal, apesar da gente estar em casa, né? Tá. Eu sou Bárbara, né? Bárbara fonoaudióloga, Bárbara Ottoni, fonoaudióloga psicomotricista, e dirijo o estímulo junto com a Célia Salles, que também é fonoaudióloga e psicomotricista. Então, para quem está chegando e que não conhece o estímulo, nós somos uma clínica e trabalhamos com a infância, desenvolvimento psicomotor. E nós estamos fazendo essas lives e aí resolvemos, então, convidar a Etel para falar sobre linguagem. Etelvina Maria França Soares, né? Que muitos conhecem carinhosamente como Etel. Etel, ela é fonoaudióloga também, psicomotricista, mestre em fonoaudiologia, já coordenou tantas coisas, né, Etel? E hoje ela é fundadora da Clínica Ágato. Hoje ela é coordenadora, junto com a Vânia Belli, a gente não pode deixar de falar sobre isso. E hoje a Etel coordena a formação de psicomotricidade do Agaton, que a gente vai deixar para falar um pouquinho no final. Então, nós escolhemos, né, a Etel escolheu o tema, a ação da psicomotricidade na interseção com a linguagem e o pensamento. Então, assim, eu acho que uma hora de live vai ser pouco, mas estamos aqui para te ouvir, Etel, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito esse convite. Normalmente a gente combina assim, eu fico aqui na função de anotar as perguntas e se tiver alguma pergunta que não dê para a gente responder durante a live, a gente deixa para responder no direct. Então, quem quiser é só passar para a gente lá e depois a gente responde. E se vocês forem tendo alguma ideia também, quiser ir falando por aí, a gente vai se interrompendo, né? Para ser um bate-papo também gostoso. Tá bom? Pode ser, Théo? Pode, pode. Quer falar um pouquinho?
Deixa eu começar assim. Eu quero agradecer a Bárbara pelo convite tão carinhoso, uma atenção, né, de um tempo que a gente já trabalha junto, um tempo que a gente tem parcerias de trabalho, e por isso eu quero agradecer assim, de coração o carinho, a atenção em me chamar para poder estar aqui hoje. Eu sou fonoaudióloga, eu trabalho já há algum tempo, né? Comecei o início da minha carreira é, trabalhando com a psicomotricidade e com síndromes, né? Esse foi um percurso de vida meu, né? Onde a fonoaudiologia ela não me doava um aparato suficiente para poder trabalhar com corpos, onde eu acreditava que era necessário ter uma fundamentação mais adequada para que a linguagem e o pensamento pudesse ser desenvolvido de uma forma muito mais. Era necessário. Deu Pode algum falar. problema? Não, deu um eco aqui. Ah, e que isso foi criando e foi gerando uma busca por algo a mais, né? Uma busca pela filosofia, uma busca por antropologia, uma busca por elementos que pudessem suprir esse lugar. A psicomotricidade, ela foi uma grande escola na minha vida, ela trouxe uma sustentação muito legal, onde todo um território sensório-motor pudesse ter uma fundamentação, tanto por uma estrutura, né, da neurociência, por uma estrutura anatômica, fisiológica, que a gente pudesse sustentar um biológico do corpo e todas as funções advindas de uma fisiologia, de um comportamento, e, por um outro lado, todo o universo sensório-motor que era característico de aprendizagens pela experimentação e por uma sensação, por uma vivência do meio, né? Então, o homem, ele na verdade, produto disso. Nietzsche sempre falou a respeito disso. Então, assim, a psicomotricidade, para mim, ela é um campo de saber que vai se estruturando no estudo do corpo, do movimento, do pensamento. Ela tem uma interação por esse campo histórico, esse campo um corpo onde abraça uma visão bem ampla, né, do que a gente possa trabalhar em cima do agir, sentir e pensar. Bom, os elementos da psicomotricidade que eu acredito que vá gerar um fundamento da linguagem do pensamento, ele traz para a gente as sensações, as percepções, o equilíbrio, a lateralidade, o esquema, a imagem, esses elementos que desde lá da base vão priorizar um desenvolvimento bem harmônico, bem adequado, bem estruturante naquela visão onde a gente pode trabalhar enquanto que corpo é esse e o que pode um corpo, né? Bom, e aí, o que é corpo? O corpo, ele sempre me fascinou porque ele traz uma estrutura onde o recebimento, né, e essa apreensão dos sentidos, onde é captado, né, por todos os receptores que existem no nosso corpo, ele vai dar uma organização na nossa casa externa, né? Então, essa casa que nos compõe, essa casa que nos estrutura, ele vai fundamentar, ele vai ter um pé, um chão, ele vai caminhar, ele vai organizar todos os elementos que vão ser primordiais para a linguagem, para o pensamento. O corpo, então, ele traz uma significação e um sentido
em tudo que a gente vive, de todas as formas que a gente tem para poder abraçar essa forma de se comunicar, essa comunicação adequada, que, ao nosso ver, né, o meu ver, né, mais adequado falar dessa forma, é o entendimento. Eu sempre coloquei isso lá embaixo. A comunicação, tanto das pessoas especiais, da clientela, o mais importante era o entendimento que poderia dar em cima de uma estrutura daquele sujeito. Não importava, né, se fosse gestual, se fosse vocal, se fosse um grito, se fosse um choro, se fosse um pontapé, não importa, né? Esse corpo, o importante é que houvesse um entendimento para que esse sujeito pudesse estar inserido dentro de um contexto social, político, onde um corpo dessa casa, das famílias, na sociedade pudesse recebê-lo. Então, esse é uma estrutura onde o corpo ela poderia estar vinculada a uma organização de todas as habilidades que possa trazer dentro de uma habilidade social, uma pragmática, a linguagem da pragmática, que ela vai avaliar todas as regras, todas as formas que o sujeito tem dentro de uma estrutura da conversação. O meio social, as conversas, a forma de narrativa, a forma de interação social, ela vem trabalhar numa harmonia onde o contato possa ser referência para esse sujeito. Então, essas habilidades, essa cognição, que, na verdade, ela vai ser fruto, ela vai ser desenvolvida por todas as habilidades, por toda a potência que esse sujeito tem de análise dentro de um campo social. Então, na verdade, eu vou falar assim, só um pouquinho, o que envolve uma aquisição de linguagem, o que envolve uma estrutura inicial desse bebê, né? Então, de 0 a 2 meses, o bebê ele parte de um princípio onde a estrutura que está amadurecendo, ela possa ser recebido pela mãe. Uma coisa que eu falo muito na clínica, falo muito em escola, é a mãe que recebe, ou o cuidador, seja ele quem for, né, que está com esse bebê e que no momento de sustentação do bebê, seja para amamentar, seja para o banho, seja para alimentação, quer dizer, qualquer possibilidade de contato dessas relações, existe para alguns cuidadores uma angústia de lidar com o choro do bebê e não entender esse bebê e não ter um percurso desse bebê aonde possa ter uma suavidade nesse lidar. Eu digo que esse momento é um momento que a gente tem que cuidar. E é um cuidar que não é numa proteção, é de uma escuta, é um cuidar onde a gente olha, observa, está em contato, onde a gente possa trocar com esse sujeito, com essa mãe que tem nesse momento uma angústia, onde possa doar a essa criança, a esse bebê, um lugar de mais tranquilidade. O homem é produto de um sistema de valores e crenças. Dependendo desse cuidador, de como ele se encontre dentro do sistema de valores e ético-moral da família, ele tem uma interseção com essa criança, conscientemente ou não, esse lugar de poder doar ao bebê o início das habilidades, o início dessa pragmática de uma forma mais adequada ou menos adequada. Porque dependendo de como esse cuidador acredita no mundo, acredita na forma de cuidar e lidar, esse bebê vai receber
essa forma que muitas vezes, dentro de determinados parâmetros, pode não ser tão adequado. E aí fica uma criança muito mais não consistente, de uma motricidade não consistente nas relações, e muitas vezes isso vai se tornando uma questão. É, de 2 a 4 meses são os gritos e vocalizações, né? Uma coisa interessante que começa a ter uma localização em termos do barulho. De 4 a 6 meses é um balbucio, que é uma brincadeira com o som, né? Com a voz. E aos 6 meses tem uma relação do feedback mais organizado com esse cuidador, com os irmãozinhos. E até 9 meses é uma coisa que eu gosto de frisar muito, porque a criança ela já começa, não existe um entendimento, mas aos 9 meses a criança começa a ter um lugar de identificação sensória daquilo que é adequado ou não. Então, por exemplo, existem testes, né, em vários países, exatamente com essas propostas. Então, assim, existe um movimento de doar aos bebês algo que é legal e que eu dou a ele para ele pegar e ele pega. E aí é uma voz afetuosa, tranquila, serena e calma. Mas no momento que essa voz gera um desespero, gera uma aflição, gera uma intervenção, essa criança passa a ter dúvidas, é uma dubiedade. Isso é muito legal, porque assim, quando você para analisar, a criança vai pegar um brinquedo porque é doado a ela. E aí você, muitas vezes o adulto tem conscientemente ou não, tem uma forma de fala muito mais forte, muito mais alta, né? E isso assusta o bebê. Então ele não entende entre o que eu posso pegar porque você me deu e entre uma fala que não é suave e serena, e então que eu não posso, eu entendo que eu não posso, né? E uma outra coisa que é interessante são as máscaras. As máscaras vão doando uma construção interna nas subjetividades do sujeito, desde lá de baixo, que vão criando para cada criança, para cada ser humano, a possibilidade de ver o mundo. Então, se eu tenho dentro, vamos supor uma rua de carnaval, com muitos gritos, com muito barulho, com os palhaços, com as fantasias, com vários grupos pulando, a criança, muitas vezes, ela não tem noção disso. Aquele palhaço assusta, um grito assusta. Então, muitas vezes, o que nos passa é captado e é sentido e é guardado, e aí vai se construindo uma subjetividade, vai se construindo uma linguagem, porque aquilo que eu recebo, eu interpreto de uma forma que necessariamente pode não ser legal. Então, muitas vezes, essas máscaras, essas expressões faciais, a expressão de um corpo intercede, né? Faz uma interseção para a linguagem, para o pensamento, de uma forma aonde eu entendo que muitas coisas que são legais ou não legais, aquilo me traz um sentido muito adverso ao que o adulto fala, ao que os pares, né, das mesmas idades falam, e aquilo que eu entendo que seja adequado. Então, muitas vezes ficamos sem entender, e muitas vezes a criança fica sem entender. Isso eu acho que é importante. Aos 12 meses, Etel,
Você falou muito disso, e é legal também falar que nessa fase, 7, 8, 9 meses, essa criança vai começar a estranhar, né? Porque ela já conhece quem faz parte do ambiente dela, e aí a família às vezes não entende. Fala, ela não estranhava, agora ela está estranhando, né? E você falou porque desse 8 meses. reconhecimento, né? Dessa identificação, né? Isso, porque 8 meses tem a fase do estranhamento mesmo, né? Onde Uhum. a criança não vai no colo de outras pessoas que até então ia, passa a ter uma parede mais adequada, mais organizada, neurologicamente, e socialmente, para que esse sujeito possa começar a ter identificações muito mais claras no cérebro e de faces, de expressões conhecidas ou não, aquilo que é legal ou não, né? Começa verdadeiramente aos 8 meses, aos 9 meses, vai intensificando essas relações da troca entre, começa não com um significado adequado ainda, mas aquelas reações sensórias adequadas ou não, não entendidas. E a partir dos 12 meses existe uma adequação, né, desses significados da linguagem. 18 a 19 meses é uma composição mais ou menos de 10 palavras, e isso vai subindo gradativamente, né, com 2, 3 anos, 200 a 400, e depois até a conquista, né, de 4 anos, que são 3.000 palavras. Eu queria falar de 4 anos, porque 4 anos entra neurologicamente uma maturidade para toda a via abstrata. Por isso é que é importante todas as questões da entrada do conto de fada, a entrada de uma abstração daquele objeto não presente, dessa possibilidade de presente, passado, futuro, aonde vai se estruturando quantos dias que eu vou dormir, que eu vou acordar, para que possa ter o meu aniversário. Isso vai organizando um tempo-espaço para a gente e vai fazendo com que as situações possam ter uma organização mais adequada. As histórias vão estar melhor contadas, as frases vão ter uma composição de 5, 6 palavras, uma organização mais fluida, mais sedimentada, né? Aos 5, aos 6 anos, já estamos numa maturidade, já passando por uma possibilidade de uma história muito mais complexa, a contagem de um acontecimento muito mais eficiente. Então, existe aos 7 anos, né, uma progressão de aquisição de vocábulos muito maior. E aproximadamente lá para o jovem adulto, fim da parte mais educativa, né, escolar, 40.000 palavras mais ou menos. Mas o que eu sempre pontuo num desejo dessa construção gradativa, dessa construção, dessa cognição onde se organiza a linguagem e o pensamento, ela que vai dar esse fluxo de energia, né? Eu gosto de falar que é quase que um fole, né? É onde vai ter uma cama que vai sendo maleável e vai dando um contorno ao sujeito que, na verdade, são coisas muito sérias e importantes, que eu digo que é lá desde baixo. Porque antes eu tenho uma aquisição do imaginário, das imagens, dos objetos. Eu não carrego objetos dentro de mim, eu carrego imagens. E essas imagens, elas vão se constituindo
por ligações, pela semântica, pela morfologia, pela gramática, elas vão se constituindo dentro de um encadeamento de entendimentos, que é aquilo que eu estava falando lá do entendimento. Mas a base disso, o pilar disso começa no contato ocular. Então, as habilidades de linguagem, essa avaliação, esse lugar da pragmática, da comunicação social, começa através do contato ocular, de olho a olho. É a partir dessa tensão, é a partir da possibilidade do sujeito ter essa organização da relação olho-olho, é que inicia uma estruturação que eu digo que é para o entendimento. Isso é tão importante, Etel. Desculpa te interromper. Isso é muito importante, porque já começa lá na amamentação, né? E hoje a gente vê mães amamentando, fazendo um monte de coisa no celular, o bebê mamando, né? A intenção comunicativa começa aqui, no seio, né? Isso que você está falando é muito importante. E é verdade, muitas vezes, hoje a vida, né, Bárbara, ela é muito corrida, ela é muito encadeada de coisas, né? Não quero entrar nesse momento atual, mas a vida nos traz muitos afazeres e conquistas que fomos fazendo no decorrer do tempo, que a mulher foi conquistando espaços, né? E, na verdade, o que vai acontecer é que esse lugar onde o contato ocular, o olhar para sua face, o ver, o entender, o receber e interpretar a expressão facial, porque todos os sentidos vão estar aqui. Então, grande parte de entendimento de mundo eu capto numa zona superior. Então, esta proposta de aquisição superior, essa proposta dos sentidos absorverem num lugar do superior, é que vai fazer com que a necessidade do trabalho da criança ser muito olho no olho, ter muito essa relação da expressão facial e gerar, através disso, qualquer possibilidade de aquisições. E a partir do bebê, lá embaixo, que pode ter essa relação mais estruturada, é que vai gerar gradativamente o jogo compartilhado, a atividade compartilhada, que é a relação social, que é a relação do contexto de aquisição de saberes, que é o movimento que a gente tem de possibilidade de estar na troca junto ao outro, o que eu desejo, o que você quer, essa proposta da narrativa, a proposta de um diálogo, que, na verdade, o discurso vai ser composto exatamente por essa troca, esse lugar onde existe uma pausa quando eu falo, quando o outro vai falar, uma pausa para que seja possível ter um entendimento, eu posso retornar ou não com uma resposta a você, ou retornar a um outro pensamento que discorda de você. Então, o diálogo, o discurso, a narrativa vai fundamentar lá embaixo, nas trocas, no olhar, na expressão facial, no conhecimento que eu tenho desse círculo, com as regras vindas do contexto familiar do sujeito. Então, a partir de lá, né, eu tenho, a criança tem, né,
o sistema de valores de pai e mãe, o sistema de valores de avós, os sistemas de valores de quem tem o domínio, né, na relação. Depois isso vai passando, né, porque vão entrando outros contextos das babás, das escolas, da sociedade, dos amigos, da família, dos amigos. Então, isso vai ampliando e vai dando ao sujeito uma constituição linguística maior. O pensamento, né, a gente diz que na fonoaudiologia a linguagem ela tem uma organização de dar ao sujeito a possibilidade de uma construção de mundo, né? Essa é uma organização assim legal. Então, a linguagem vai possibilitar ao outro de ter organizações dentro de uma construção de realidade que possa dimensionar através das afecções, agora é mais para o adulto, né? Que eu tô embarcando agora. E aí, se você quiser me parar, você vai parando, Bárbara, né? Não, porque tá todo mundo dizendo que tá amando te ouvir. Então, vamos seguir. Então, agora é mais assim para o adulto, né? Porque a construção de realidade, se a gente parar para analisar, isso vem lá de baixo, né? De como a gente conquista lá da criança, que eu estava trazendo até agora, como que é possível essa construção real que eu vou, através das minhas afecções, né? O Spinoza trouxe afecções, é tudo que envolve o choque, o contato, o encontro de corpos. Esse encontro de corpos vai me gerar uma reação, vai gerar no outro uma reação. Tudo que acontece entre eu e o outro, e o entre, a gente dá o nome de acontecimentos. Isso que me aferiu ter entrado em contato com corpos. E esse lugar aonde eu posso ter absorvido enquanto reatividade, enquanto reação, algo bom ou ruim, que a gente fala entre alegria e tristeza. Essas duas potências vão poder me trazer coisas boas, me elevar para um padrão de deslocamento, de criatividade, de desdobramento muito interessante, muito importante para a nossa vida saudável. Ou um lugar onde a tristeza ela vai ter um marco que vai ser significativo. Se essa tristeza, se esse limite puder ser construído para que me traga desdobramentos criativos, ok, tudo bem, não tem problema. Agora, se esse lugar, né, o Nietzsche falava muito isso, se esse lugar me deprecia, se esse lugar me derruba, normalmente esse lugar que existe do duplo, ele não acontece. Então, a linguagem e o pensamento, eles vão estar desdobrados através dos corpos que encontram e se chocam e que sai daí afetos, sentimentos. Essas afecções, que é o encontro dos corpos, pode me trazer coisas boas ou não. São os afetos. Se eu tenho uma construção legal, eu crio. Eu vou para a arte, para a religião, eu vou criar situações onde eu desdobro um acontecimento, seja ele qual for, não importa. O importante é que me traga um deslocamento que possa doar na minha saúde algo legal, né? Então, o pensar
é quando existe uma atuação que eu possa desdobrar numa criatividade, poder descolar isso de uma forma que me traga construções saudáveis. Eu não quero entrar muito nisso daí, porque senão a gente vai ficar meio perdido. Mas, na verdade, eu quero, assim, eu preparei muita coisa para hoje, mas, assim, eu queria terminar, porque já são quase 10 para as 7, né? E aí dá tempo da gente poder Na falar, verdade, a mas... gente vai agora até 7h05, porque a gente teve aquele momentozinho de início, né? Ah, tá. Ganhamos cinco Então, minutos. tá bom. Então, a possibilidade, né, de eu poder trazer, então, algo que me sustenta, né, nesse lugar das afecções, onde os meus corpos possam, na relação com o outro, trazer uma conjugação criativa, porque a princípio, no momento que eu estou vivendo, no momento que existem formas, a psicomotricidade, a gente trabalha lá na formação, e aí era uma coisa, né, que eu gostaria assim, de clarear mais enquanto exemplo, né? No momento que a gente trabalha para proporcionar, produzir corpos vivendo, corpos experimentando, corpos com história, porque é isso que a gente acredita, é o deslocamento de cada um. Então, o momento que se vive, aquele momento tem uma particularidade para si e uma particularidade de escuta do outro. Então, esse é um lugar onde existe uma conjugação que eu vou criar um novo mapeamento na minha vida, né? Porque eu digo que todas as ações que eu faço na vida, eu gero um mapa. E esse mapeamento vai me dando, me organizando, me direcionando para aquilo que eu acredito que seja mais adequado. Então, o mapa, ele é mutável também. Eu vou mudando de acordo com aquilo que eu vou aprendendo, com aquilo que eu vou adquirindo, ou não. Aquelas coisas que muitas vezes eu não desejo, eu não quero, mas que eu posso modificar coisas. Então, esse é um lugar que a gente vai modificando nos corpos que a gente acredita para os nossos alunos e para uma clientela que a gente trabalha também com crianças e adolescentes e a saúde mental, jovens adultos, que é uma promoção desses corpos em vivência num ato real, né? E o que eu chamo disso de um momento de vida real? Porque é em loco, é a partir do momento que se vive um contexto e a possibilidade de trabalhar terapeuticamente naquele movimento, naquele momento, num tempo estendido, de fim de semana, de 3 dias, não importa, mas o que isso promove dentro do mapeamento de cada sujeito. E que construções dessa possibilidade criada de uma realidade. Né? Então, essa é uma crença e essa é uma forma, né, de ação que eu gosto muito, né, de criar esses movimentos e percursos. E aí eu queria terminar, numa na verdade, é um conceito, é uma definição, um pensar do Guattari, do Deleuze, que eu gosto muito, que é da suavidade, né? Eu sempre priorizo, por mais que a vida, em muitos momentos, não crie possibilidades, mas a suavidade, a docilidade, a maturidade vai gerando isso para a gente cada vez mais.
é difícil mesmo, não é uma coisa super tranquila, mas que, na verdade, a suavidade ela gera, dentro de um contexto de organização para a gente, algo que de uma produção boa, né? De uma produção gostosa, né? Então ele diz assim, ele falou isso lá embaixo, em 1933, né? E aí fala assim: o universo da suavidade surge da subjetividade do coletivo. Ah, era uma outra coisa também que é a promoção de saúde ou alguns contextos que a gente acredita, né? Independente da formação, a gente trabalha com isso, né? Aprendi muito com Pedro Honório, aprendi muito com Daniel Benchimol, que é o trabalho fora, aberto, num campo aberto, né? E a possibilidade de desdobramento, de amadurecimento é muito grande, né? Então, diz assim, a suavidade surge da subjetividade do coletivo, desse lugar que é amplo. A suavidade se mostra no olhar afetuoso na diferença do outro, desse corpo que é diferente, sem normas, sem contraponto da diferença. A suavidade é o acontecimento, é algo que se produz, que não é meu e nem do outro, mas sim de um surgimento de um foco enunciativo. Isso eu gosto muito, né? Em todas as minhas formas de fala são diferenciadas, mas acaba se tornando nisso daí, né? Eu vou falando diferente aqui e ali, né? Nesse lugar mais calmo, por mais que a vida nos traga tantos redemoinhos, né? Tantos tsunamis, né? Mas em algum lugar aqui dentro existe algo, né, dessa suavidade para a gente poder entender e melhorar esse mundo para a gente, né? Eu acho que é um pouco por aí. Que lindo isso. Eu tenho certeza que muita gente que está te vendo aqui, só de te ouvir falando, já respirou. E esse finalzinho aí, então, nossa, bem emocionante. É, eu Já, acho que eu fala. acho que esse contexto, né, de se tiver alguma pergunta, você fala, senão eu vou falando, tá? Uhum, pode falar. Eu acho que esse lugar, né, da que a gente pode olhar o sujeito e poder promover, né, uma estrada, um percurso, um lugar aonde que não é do outro, é nosso também, né? Uma coisa que eu sempre falo, que às vezes as pessoas perguntam assim, quem é fulano? Não sei, vou conhecer agora também, não sei, né? Né? Uma psicose que eu conheço de um não vai ser igual do outro, a síndrome de Down que eu conheço de um não vai ser do outro, é do sujeito, né? Eu não sei quem é esse sujeito. Então, esse lugar que a gente transita, né, junto do outro, é um lugar que me fascina, né? Um lugar onde o corpo é um lugar onde a organização, né? É, da forma que as pessoas podem se conquistar primeiro e conquistar o outro, né? Trazer uma rede onde é possível, né, de se ter um lugar de cuidado, né? Eu gosto muito desse lugar do cuidado, da multiplicidade, da forma que a gente tem de se relacionar, da forma que a gente tem de estar junto ao outro, né? Então, eu acho que é isso, né, Bárbara? O Nivaldo ficou tentado, ele escreveu, o Nivaldo está aqui com a gente. Ele falou que ele ficou Uhum. tentado em fazer correspondência entre o acontecimento, a fantasia e o fantasma. Algo para pensar, né? É isso É aí, isso a aí, gente, né? é Quer isso aí. reverberar no outro formas de pensar mesmo, né?
Nivaldo, depois a gente pode pensar nisso. É um bom texto, é uma boa fala, é uma boa conversa. Tem muitas coisas, né, que a gente pode trazer, né? Nossa, os acontecimentos, as fantasias, os fantasmas real. Tem muita coisa aí. A gente cria, o ser humano, o homem, o adulto, tem o poder de fazer a fantasia ser muito maior que a realidade, né? Que é exatamente aquela questão do duplo, né? Que eu estava falando, do real, né? Como que a gente pode absorver melhor a vida, ela é dura, né? O pensamento, a palavra, ela limita, ela marca, ela fecha, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente só pode sair deste lugar pela ilusão, né? O imaginário, a ilusão é que vai fazer com que a gente possa doar isso para o outro, né? O grande problema é que a gente não pode ficar nessa fantasia, a gente não pode ficar nessa ilusão, a gente tem que trabalhar nesses dois contextos. É isso aí. Gente, a gente está acabando. E foi ótimo, Etel. Foi lindo para mim, bem emocionante. Eu acho que tem muita gente aqui até mandando assim, respira. Ah, respira, né? Respira que realmente os acontecimentos não estão fáceis, né? Muita gente matando saudade de você por aqui. Mas eu, na verdade, antes de encerrar, eu queria que você pudesse falar um pouquinho lá da formação, né? Tem gente, tem ex-aluno, tem aluno, e quem sabe possíveis alunos, né? É, a nossa formação, ela tem uma especificidade, né, de ser generalista, né? Ela acontece em 3 anos, em 6 módulos. Ela se divide, né, metodologicamente, vamos dizer assim, por anos, né? O primeiro ano é um contexto sensório-motor, é um contexto da fisiologia, neurologia, anatomia, onde as oficinas psicomotoras dão conta de um sensório perceptivo do corpo do sujeito. O segundo ano e o terceiro, eles vão abrir para esses trabalhos de deslocamento fora do local que acontece a nossa formação. Esses deslocamentos é uma metodologia onde a gente acredita que seja necessária para esses percursos internos e externos, de amadurecimento, de criar novas possibilidades dentro desse lugar que eu chamo de mapa, né? E a gente tem os nossos trabalhos, a nossa jornada científica, a gente trabalha com a área da saúde e a área da educação e áreas afins, a gente não fecha numa determinada área, porque a gente acredita que o humano ele é múltiplo e isso está dentro do nosso estatuto, né, da ABP, Associação Brasileira de Psicomotricidade, Eu onde esqueci eu de faço dizer isso, que você faz parte. Verdade. Eu faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Psicomotricidade e está dentro do nosso estatuto, né? Ser da educação, da saúde, áreas afins. Então, nós, enquanto coordenadores, eu coordeno a formação em psicomotricidade, multiplicidades do cuidar, que funciona na Clínica Agathon, da Clínica Agathon, né? A Clínica Agathon, ela foi fundada por mim, por Vânia Belli, e aí é uma forma que a gente tem de poder estar atendendo uma construção teórico-científica, né, que eu e Vânia começamos lá embaixo, Bárbara também, pela Pestalozzi, né, construindo, né, a nossa formação pessoal. E eu acredito que formação é subjetivamente uma construção nossa, né? Também de sujeito, de pessoa, né? E aí
a nossa formação em psicomotricidade é isso, multiplicidades do cuidar, porque a gente foi criando uma demanda desde a época, né, de professora, de coordenadora, e aonde o cuidar era muito ventilado, era muito discutido. Como é que se cuida disso? Como é que é isso? Como é que se respeita ou não respeita? Quais são as regras? Né? E isso criou um parâmetro legal dentro de um cuidar do corpo, como a gente acredita, né? Então, a gente acredita que essa possa gerar nos nossos alunos, né, a possibilidade de um engrandecimento, de uma maturidade profissional, né? A princípio, a nossa profissão foi regulamentada, a psicomotricidade foi regulamentada, mas ainda não se criou conselho, por isso, né, estamos associados à Associação Brasileira de Psicomotricidade, né? Mas a nossa formação está lá, a gente pode conversar, a gente pode dialogar, a gente pode bater papos, vocês podem conhecer depois que passar tudo isso, né? E aí a gente poder estar As aulas junto. são todas as segundas, de 7 às As aulas 10. são todas segundas-feiras, de 7 das 19 às 22 horas. E é isso, né, Bárbara? Eu esqueci alguma coisa? Ah, as coordenadoras, é Bárbara, por isso que eu estou perguntando para ela, é Bárbara Ottoni, Ana Soares e Karina Vaz, que me acompanham desde lá de baixo, né? Então, são pessoas muito queridas, são pessoas muito do afeto, né? Tem Então, professores aí, ó. Marcelo tá aí, Rita tá aí. Tem professores ai, nos assistindo. tem Professores da professores com formação. paixões, Laura, Marcelo, Fabiana. Tem um monte de gente assistindo a nossa. gente que dá aula lá com a gente. São todos uma paixão mesmo, que estão com a gente, que nos acompanha, que perambula por esse território onde a gente acredita, né? Onde a gente promove, proporciona, pelo menos esse contato, né? Aí. Tá Gente, bom? estamos chegando no final. Então, assim, eu queria agradecer muito a Etel. Eu sei que essa tecnologia é muito nova para a gente, né? É. Mas, né? Mas viu como foi legal? Tá todo mundo. Ó, tem gente já pedindo para fazer outra. Muitos elogios a você, Theo. Quando a gente realmente pensou no seu nome, a gente tinha certeza que as pessoas estão realmente precisando desse olhar acolhedor, né? E isso é uma coisa que você faz muito bem. Só de ouvir sua voz, algumas pessoas já comentaram aqui o quanto que é carregado de afeto, né? De sutileza, enfim. Então, em nome do estímulo, eu queria muito te agradecer por estar conosco, né? Por estar sempre conosco e agora também, né? Tecnologicamente, virtualmente. Eu queria agradecer também as pessoas que puderam nos assistir, né? Tanta gente que a gente não vê há tanto tempo e que bom que a tecnologia está aí, né? De uma certa forma juntando e unindo um pouco, né? Para que a gente não fique isolados, mas de alguma forma presentes nas nossas vidas. A gente vai deixar a live salva, então vai ficar Ai, aqui não. 24 horas e depois o marido de Lori está salvando para gente. Se Deus quiser, vai dar tudo certo mais uma vez. A gente agradece também sempre ao Davi. Ai, A legal. próxima lá no nosso canal do YouTube. A gente agora tem um canal no YouTube. Olha só, gente. Tá vendo? E aí, na semana que vem, a gente vai estar conversando, eu e Célia, sobre um pouquinho mais de linguagem, né? Por conta do mês da praxia, dia 14 de maio. É um mês de conscientização, né? Maio é um mês de conscientização da praxia de fala da infância. Então, a nossa próxima live vai ser comigo e com a Célia. Quem puder também nos prestigiar, né? Um bate-papo. Eu acho que as pessoas ficaram encantadas, Etel, porque assim, a gente, na verdade, não teve perguntas, né? Só considerações
porque estava todo mundo meio que encantado com a sua fala, encantadora. Eu adorei Rita falando, enciclopédia da psicomotricidade, olha. Barato, né? Mas eu acho que é isso A mesmo. gente, Bárbara, a gente tem Fala. como ter o acesso dessas falas ou não? Quando fica gravado para o YouTube, não aparece os comentários, mas você pode até amanhã às 6 horas assistir de novo, calmamente, que aí você vai ter acesso a tudo. A essas Todos esses falas. comentários, isso, né? Muita gente agradecendo a formação, dizendo que foi um divisor de águas, né? O quanto que amadureceu e cresceu. Que é isso, falar de linguagem, de psicomotricidade, é falar de si, né? E na formação a gente trabalha muito o nosso subjetivo também, o nosso processo de construção, né? A psicomotricidade fala muito disso. E até eu trouxe assim, várias considerações muito importantes, desde o desenvolvimento da linguagem do bebê, né? Passou pela linguagem pragmática, enfim. Eu escrevi aqui um monte de coisa, mas eu não vou falar nada porque vai esvaziar a live se eu falar, se eu fizer esse resuminho final aqui. Então, eu só queria mesmo agradecer a você e depois você vê com calma, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente, agora nesse finalzinho? Porque eu acho que para mim não apareceu pergunta nenhuma. Olha, super recomendo a formação, uma forma de se reconectar. Muita gente querida, até depois você vê com Tá calma. bom. Vale a pena você ver, né? A sua turma tá, ó, a Fabiola tá falando que a turma dela tá toda ali, ó. Rayane, Hélida, Maíra, olha que legal. A turma que eu coordenei também, tá Sérgio, tá Inês, tá Renata, tá vendo? Turmas inteiras aqui nos assistindo, Que né? bom. E muitos professores, Cláudia Graça, tá aí também, enfim. Ah, ela quer perguntar quanto é a próxima. Olha só, esse pessoal. Gente, calma, a gente está acostumando ainda com a ideia. Chama Mas ela vamos para ter. fazer uma. Chama ela para É. fazer uma. Ah, é, né? Tá vendo? Não, estão querendo o próximo com você não tá entendendo. Estão querendo com você. Quem sabe o Agaton também não faz uma, né? A gente está amadurecendo essas ideias, né? Aí, Verdade, Patrícia Carla verdade. tá mandando um beijo também. Quem? Tá? Patrícia Carla. Gabi tá Tá, presente aí, Patrícia Carla também, que é professora, né? Então, gente, olha, tá mil ótimo. beijos. Etel, mil beijos. Então, a Mil gente vai beijos. Muito encerrar obrigada. agora. Feliz Obrigada Dia por das Mães tudo. para as mamães. Feliz Dia das Ai, Mães para feliz dia Etel, das que cuida tanto da mães. gente, né, Etel? Mãe de coração de tanta gente, né? É E para verdade. todas as mães, né? Mães biológicas, mães, funções maternas todas, né? Que a gente possa ter um bom final Feliz, de semana. feliz Dia das Mães para você e para todos que estão aqui, que compõem esse lugar também. Tá bom? Gente, beijo, vou Beijo. encerrar, tá? Boa noite para todo Beijo mundo. grande. Obrigada pela Tchau. presença. Tchau.